e durante a ministração, e até mesmo antes, algumas oportunidades, alguns louvores que eram cantados anteriormente à palavra de Deus, eu sentia que aquilo era direcionado para mim, e eu ficava imaginando às vezes, será que alguém contou algo da minha vida ao pastor, ou a quem estava ministrando o louvor, a palavra, a oportunidade? E hoje eu entendo que tudo que sai do altar, mesmo que muitas das vezes aquela pessoa que está transmitindo não esteja bem espiritualmente, mas ela recebeu a oportunidade, ela teve aquela oportunidade ali, recebida pelo Espírito Santo, ela trouxe algo direcionada de Deus, porque até mesmo uma jumentinha Deus usou para falar com o seu profeta. Em nossos dias não é diferente. Deus, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e no momento certo que Ele quer trabalhar na vida de alguma pessoa. Às vezes eu passava na frente de alguma igreja e às vezes eu via algumas igrejas assim como a nossa, no meio de semana, e tinha poucas pessoas, e eu imaginava, e eu pensava algo, olha lá que bando de crente doido, com as pessoas ali, o pastor orando e clamando. Mas a palavra de Deus, ela diz que onde estiverem 2 ou mais unidos no seu nome, Ele estaria. E o Senhor, Ele está em nosso meio, e quem está perdendo não somos nós que estamos aqui esta noite, mas quem está perdendo é aqueles que deixaram de estar na presença de Deus. Enquanto muitos gostariam de estar aqui neste momento, ter as forças nas pernas para se levantarem, homens e mulheres que dariam milhões para ter os movimentos que nós temos, mas não tem. E nós temos estas forças que Deus tem nos dado, e nós somos mais, temos que ser mais do que gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito por cada um de nós, mesmo nós não sendo merecedores. Eu creio que Deus já tem falado aos nossos corações, que esta noite, através da mensagem inicial do Salmo 128 e também do Salmo 40 que o Evivel leu. São salmos que, se nós formos ver, um encaixa no outro. Salmo 40, no momento que Deus nos tira do mundo, nos purifica, e o Salmo 28, que quando Ele está estabelecendo algo dentro de cada um de nós, através da sua palavra. Vamos então estar abrindo a palavra de Deus esta noite, e mais um Salmo, Salmos 31, glórias a Deus. No domingo nós falamos sobre o Salmo de Davi, o Salmo 22, e o Senhor me deu este Salmo hoje pela manhã, e eu comecei a meditar nele, fiz alguns estudos, e orando, o Espírito Santo confirmou esta palavra no meu coração. Vamos nos colocar de pé, Salmos 31. Vamos ler até o versículo 3. Diz assim: Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos e livra-me depressa.
sê a minha firme rocha, uma casa forte, fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Amém? Só até aqui, feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, tu já tens falado conosco aqui esta noite, Pai amado. Continua falando aos nossos corações. O Senhor é quem sondas. O Senhor sabes, ó Pai, o que cada um necessita. Por isso, Papai eterno, vem, Senhor, falar aos nossos corações, através da tua palavra. Vem, Senhor, fortificar a tua igreja, em nome do teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Amém. Irmãos, algo que nós estamos sujeitos a enfrentarmos em nossa vida são as frustrações. Frustrações que podemos ter com amigos, frustrações que podemos ter com familiares, frustrações que podemos ter com pessoas que confiamos os nossos segredos. Mas independente das frustrações, nós temos que olhar para aquele que pode solucionar os nossos dilemas, os nossos problemas e tudo aquilo que podemos passar nesta vida, enfrentar em nosso dia a dia. Essa palavra frustrar, o verbo frustrar no hebraico, ele quer dizer também desfazer ou quebrar. É como se você estivesse ensinando uma determinada pessoa a andar por um caminho, ou alguém que pede informação a você, como eu faço para chegar em determinado local, e você vai, ensina certinho, ensina correto, vai por aqui, entre a direita, entre a esquerda, e lá na frente esta pessoa perguntar mais uma vez, é a mesma informação, e esta outra pessoa conscientemente falar para esta pessoa, não é este caminho, vai por aqui, entre aqui, ensinar um caminho errado para esta pessoa. Você construiu algo ali para que a pessoa, ou desenhou para que a pessoa viesse a chegar ao local certo que ela deveria chegar. E aquela pessoa, a segunda pessoa, veio e quebrou toda aquela informação que você deu correta com informações erradas. É como se nós estivéssemos construindo uma casa, um edifício, e entre aquelas pessoas que estão trabalhando ali, uma tivesse algum sentimento contrário, algum sentimento errado, e começasse a fazer de propósito alguma coisa, ou deixar de pôr um alicerce aqui, para que futuramente aquele edifício, aquela casa viesse a desmoronar. E nós estamos sujeitos a passarmos por isso em nossas vidas, a passarmos por frustrações, a passarmos por dificuldades em nosso dia a dia. Mas nós temos que crer, nós temos que confiar, porque a própria palavra de Deus, ela nos ensina que passaríamos por isso. Jesus Cristo, em João 16:33, ele fala que neste mundo teríamos aflição, passaríamos por isso, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 1, ele diz: sabemos que se a nossa casa, ou seja, casa, ele fala aqui,
o nosso corpo, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, ou seja, quando nós morrermos, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo, em nossa vida, nos dias de hoje, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo ele diz aqui que nós não estaríamos isentos de passarmos por aflições nesta vida. A nossa carne, que veio do pó, e não somente veio do pó, nós herdamos um pecado lá no início, que nos tornou mortais, porque não era a obra de Deus nós sermos mortais nesta vida. Nós nos tornamos mortais. Paulo está dizendo que a nossa carne poderia sofrer doenças, poderia sofrer aflições, dores, porque somente, irmãos dos céus, nós não passaremos por isso, porque a palavra de Deus diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais dor, nem tristeza, nem pranto, mas só glória com o nosso glorioso Deus Todo-Poderoso. E às vezes eu vejo na TV algumas denominações falando: venham para cá, pare de sofrer, não sofra mais, induzindo a pessoa a pensar que se ela estiver ali, os seus problemas irão acabar. Se fosse assim, irmãos, se os nossos problemas acabassem, Paulo ele também não escreveria ali aos Filipenses, no capítulo 1, verso 29, que neste mundo não temos que apenas crer em Cristo, mas também padecer como Ele padeceu. Pedro ele vai falar ali na sua primeira carta, no capítulo 1 e verso 7, que a nossa fé provada é como ouro purificado pelo fogo, ou seja, como a fé de um crente é provada. Como a fé de um crente é colocada no fogo. Quando nós passamos por provações para sermos aprovados. E quando o ouro é purificado pelo fogo, ele se torna mais precioso e não é diferente da nossa fé. E o próprio Espírito Santo, quando instruiu Pedro a escrever isso, estava falando: olha, quando a sua fé for provada e for aprovada, ela se tornará mais forte do que anteriormente. Então nós temos que entender que temos que colocar a nossa confiança em um Deus Todo-Poderoso, porque é isso mesmo que Davi ele começa a falar aqui nestes Salmos. A primeira frase que ele fala: em Ti, Senhor, confio. Antes dele falar qualquer outra coisa, ele fala: Senhor, em Ti eu confio. Essa palavra confiar no hebraico, ela tem também alguns outros sentidos. Quer dizer, fugir em busca de proteção, abrigar-se e refugiar-se. Ou seja, quando alguém está passando por algum perigo em sua vida, nós temos as nossas autoridades, nós temos a polícia. Se nós
na madrugada sentimos que algo não está correto, nós temos 190, nós ligamos e a polícia vem e nos socorre. É como se essa pessoa estivesse passando por determinada coisa parecida e não buscasse ajuda de ninguém. Ela ali ficava e falasse: eu confiarei em minhas próprias mãos. Eu não preciso de ajuda. Eu sou autossuficiente. Então, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós estamos dizendo que estamos nos refugiando em um Deus Todo-Poderoso. Nós estamos dizendo que estamos nos abrigando em uma casa forte, que é o tabernáculo que Paulo fala anteriormente, não feitas por mãos de homens. E nós temos este tabernáculo celestial. Aqui nesta terra, nós sabemos que somos o tabernáculo, a casa do Espírito Santo. Mas nós temos uma casa eterna para aqueles que confiarem e não abandonarem a sua fé, a sua esperança. Porque todos aqueles que abandonam um dia, Ezequiel, ali no capítulo 33, no capítulo 3, a partir do versículo 16, ele vai ensinar ali que se um homem, ainda que ele ande a sua vida inteira nos caminhos de Deus, e no último dia da sua vida ele se desviar dos caminhos de Deus, tudo que ele fez no seu passado, ainda que seja reto aos olhos de Deus, não valerá de nada. Então nós temos que manter a nossa vigilância, a nossa fé, e nunca abandonarmos, ainda que sejamos tentados, abandonarmos a nossa fé. Olha o que Esdras, no seu livro, ele diz, no capítulo 8, verso 22: a boa mão de Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. E nós não podemos abandonar a nossa fé, nós não podemos abandonar a nossa esperança e o amor que Deus colocou dentro de cada um de nós. Pois é exatamente isso que Paulo ele diz que ainda resta a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor. E quando nós amamos, irmãos, uma confiança de um amor, ele só é quebrada quando se há uma traição, quando se há algo semelhante a isso. Porque a pessoa ela continuará amando, mas a confiança não será mais a mesma. É como algo que se quebra, como um cristal que se quebra. Ainda que você vá lá com uma cola super bonder e coloque ali, prenda ele, vai ficar aquele restígio, aquela cicatriz, vamos dizer assim. Mas existe este Deus que, ainda que muitas coisas aconteçam, nós podemos confiar nele, porque ele é o único que não nos frustrará. Que nós venhamos confiar no Deus que nunca quebrará essa confiança que colocamos nele.
Este é o Deus que nós servimos. Às vezes queremos afogar as nossas mágoas, as nossas dificuldades em tantas outras coisas. Às vezes colocamos a culpa em alguém, às vezes colocamos a culpa em outras coisas. Quem está ainda no mundo, às vezes coloca as suas mágoas em coisas que não são retas aos olhos de Deus, em drogas, em bebidas, em coisas ilícitas. E outrora, eu ainda, quando não era crente, achava que isso satisfaria o meu ser. Porque queremos tampar muitas das vezes algumas brechas de nossas vidas com coisas mundanas. Queremos encher aquele vazio que está dentro de cada um de nós, onde somente Deus pode preencher este vazio e não coisas materiais, sentimentais no mundo. Somente Deus pode preencher, muitas das vezes, este vazio que está dentro de cada um de nós. Às vezes achamos que determinadas situações de nossas vidas não vai mudar, não vão mais dar certo. E com isso vem sentimentos de medo, vem sentimentos ruins, vem coisas para, muitas das vezes, nos apavorar. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isaías 41:10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta. Nós não somos autossuficientes de batermos em nosso peito e falarmos que não precisamos de Deus, porque nós precisamos em todos os momentos de nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A nossa carne, ela não é capaz de suportar certas situações que vêm sobre as nossas vidas. E por isso que nós temos que correr para buscarmos refúgio. Por isso que nós temos que correr para buscarmos uma casa fortalecida. E essa casa fortalecida é o nosso Deus. A nossa carne, ela não suporta determinadas aflições deste mundo. A nossa carne. Mas Jesus, ele diz ali em Mateus 26:41, ele nos ensina algo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca. O nosso espírito, independentemente, irmãos, o nosso espírito, nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Quando nossa carne terrestre se desfazer, ou seja, quando nós morrermos, a nossa alma, ela vai continuar existindo, mas ela pode estar no paraíso ou no inferno. O nosso corpo volta ao pó, mas o Espírito que Jesus Cristo aqui está dizendo, ele está pronto. Pronto por quê? Porque independente de onde a sua alma for, o Espírito voltará para Deus que o deu. Então nós temos
temos que analisarmos a nossa vida. Será que Deus tem sido nosso refúgio? Ou será que coisas terrenas têm tomado o lugar de Deus em nossas vidas? Para encerrarmos, olha o que o próprio rei Davi, em um cântico de ação de graças, ele diz. Está em 2 Samuel 22, 31. Diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Será que existe algo ou alguma outra coisa que pode nos proteger como o nosso Deus Todo-Poderoso? Não existe, Deus. Olha o que a palavra de Deus diz: Ele é o nosso escudo. E para que serve o escudo? Para nós não sermos atingidos por nada, para nós nos protegermos das armadilhas do nosso eterno inimigo, que é Satanás. E ele conhece as nossas fraquezas, muitas das vezes mais do que nós mesmos. E Satanás, ele nunca nos atacará em um momento de força. Ele nunca atacará aonde somos fortificados, aonde somos fortes. Satanás, ele sempre atacará o homem em suas fraquezas. Então, por que Deus, ele continua cuidando de nós mesmo nós sendo falhos? O versículo 3 diz, lá do Salmo 31, que nós lemos no início: por amor do seu nome. Por amor do seu nome, ele continua cuidando de nós. E o que ele faz com este amor? Guia-me e encaminha. Neste mundo, ele nos guia por veredas direitas, que através da sua palavra nós seremos guiados. Mas nós estamos sendo encaminhados para uma nova vida. E esta vida é eterna. Então que nós viemos colocar a nossa confiança em Deus, nos refugiarmos nele e corrermos para ele. Assim como Isaías mesmo, me veio esse versículo agora no meu coração, Isaías 55, 6. É isso, pastor Sérgio? Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Que nós venhamos buscá-lo enquanto podemos achar e invocá-lo enquanto está perto. Vamos nos colocar de pé. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar neste momento. Nesta oração, tenho alguns pedidos de orações aqui. 3 pedidos específicos. Vamos estar apresentando a mãe do Márcio, da Camila, que foi diagnosticada hoje com glaucoma. Ficou cega de um olho e o outro está enxergando bem pouco. E o Márcio me falou que ela tem que cuidar, senão ela vai perder a visão totalmente dos dois. Vamos estar orando por ela, é uma serva de Deus. Vamos estar orando também por portas
abertas de emprego. Amém? E vamos estar orando pelo Jairo. Estará realizando um exame amanhã. E hoje ele esteve sentindo muitas dores. Ele já teve internado uma vez com dores, com pedra no rim. E às vezes eu por conviver um pouco com ele, às vezes eu falo, às vezes eu sinto que ele sofre antecipadamente. Mas nós vamos colocar ele em oração para que Deus também venha trazer a cura para ele. Amém? Feche os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Deus amado, nós levantamos esta oração, Senhor amado, para, Senhor, Te louvar, bendizer e glorificar o Teu nome. E Te pedimos, ó Pai, misericórdia. Misericórdia, Senhor, para estas pessoas que necessitam do Teu auxílio. Ó Deus amado e poderoso, nós, Senhor, confiamos em Ti, colocamos a nossa confiança em Ti, e sabemos, ó Pai, que o Senhor não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Dizendo Tu, será que não cumpriria? Ó Deus amado, nós cremos que o Senhor cumpre a Sua palavra sobre as nossas vidas. Deus Santo, que o Senhor, Pai, visite neste momento a Tua serva, Senhor, a mãe do Márcio, Pai, que está, Senhor, diagnosticada com glaucoma. Deus amado, em o nome do Teu Filho Jesus, toca, Senhor, nos seus olhos neste momento. Ó Santo Deus, vai, Senhor, equilibrando, Senhor, o seu ser, vai trabalhando, Senhor, dentro do seu ser, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, vai repreendendo, Senhor, ó Deus, todo espírito contrário da Tua serva, vai lançando por terra, Senhor, esta enfermidade que tem causado, Senhor, essa cegueira parcial, Senhor, dela, em o nome do Teu Filho Jesus. Ó Deus, visita, Senhor, a Tua serva neste momento. Ora, badara subiandore cantarás. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque cremos que Tu és poderoso. Colocamos a nossa confiança em Ti, Papai eterno, Deus santo e poderoso. Ó Deus, abra, Senhor, as portas de emprego para, Senhor, aqueles pais, aquelas mães, ó Pai, ó Senhor, que necessitam, Senhor, ó Deus, do sustento do seu lar. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Papai eterno, venha, Senhor, trabalhar, ó Pai, abrir, Senhor, estas portas. Ó Deus santo, ó Deus todo-poderoso, Santo Deus, que esta pessoa, Senhor, venha Te glorificar, venha Te exaltar, Senhor, através, ó Pai, do que o Senhor estará realizando na sua vida. Em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, o Jairo, Senhor, toma ele em Tuas mãos, Pai amado, repreende esta enfermidade, Senhor, estas dores que ele está sentindo, Senhor, ali, Senhor, no pé da sua barriga. Deus amado, que se for pedra no rim, que ela seja expelida, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e que tudo ocorra bem, Senhor, amanhã no exame que ele estará fazendo. Ó Deus santo e poderoso, nós, Senhor, desde já Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Senhor ter sido a nossa casa forte, a nossa fortaleza, o nosso refúgio nos momentos, Senhor, que necessitamos de socorro, em momentos de angústias, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu Te peço, Senhor, e desde já Te agradeço. Amém. E graças a Deus.